Minha namorada fala enquanto dorme. Ela tem dito coisas realmente perturbadoras ultimamente. Estou profundamente apaixonado por ela. Não é uma paixão saudável, admito. Eu a tinha constantemente em minha mente quando estávamos separados. Às vezes, me encontrava sentado no sofá, olhando ansiosamente para o telefone, esperando uma mensagem dela. Eu me dizia para não entrar em contato, para não parecer tão envolvido, mas logo me pegava clicando em seu nome na minha lista de contatos, antes de me lembrar de conter meu entusiasmo. Eu deveria esperar que ela fosse a primeira a ligar. Isso se tornou uma experiência dolorosa e exaustiva, quase insuportável. Certa vez ouvi que os antigos gregos consideravam o amor irracional e avassalador como uma maldição que desejavam a seus inimigos. Na época não conseguia entender isso, afinal, não é isso que todos desejam? No entanto, agora que experimentei essa paixão intensa, devo dizer que os antigos gregos tinham razão. Isso parece uma maldição. Perdi o controle sobre mim mesmo. Era como se minha paixão por ela tivesse me dominado. Nós tínhamos uma relação física, mas ainda estávamos na fase de namoro. Chegamos àquela encruzilhada crucial em um relacionamento, onde precisaríamos ter a conversa para formalizar nosso compromisso ou começar a nos afastar lentamente. Eu não estava certo de como lidaria com a segunda opção. Francamente, duvido que conseguiria. Tudo nela me encantava. A maneira como cobria a boca quando ria, como acariciava o pingente de seu colar quando ficava assustada, como enrolava o cabelo no dedo quando estava animada. Tudo. Seu perfume, seu sorriso, seus olhos. Sim, eu sei que pode parecer um exagero, sinto o mesmo. Nunca me vi como alguém tão romântico e desesperado. Mas agora, não posso parar de imaginar um futuro com ela. Penso em repetir nossa longa caminhada de 3 horas até aquela vista espetacular onde tivemos um de nossos primeiros encontros. Lembrando-me daquele primeiro beijo, enquanto observávamos as luzes da cidade. Desta vez, eu me ajoelharia, pegaria o anel e... Bem, você já sabe o que aconteceria em seguida. Mas está tudo bem, eu vou parar por aqui. Eu sei que parece cedo para pensar em casamento com alguém com quem namoro casualmente há apenas alguns meses. Eu entendo isso. É apenas que sinto que estou perdendo o controle sobre minhas próprias decisões. E isso me leva ao motivo pelo qual estou contando isso agora. Tudo começou com a primeira coisa que realmente me perturbou em relação a ela. Descobri que nunca passamos uma noite juntos. Não importa o quão tarde fosse quando nos encontrávamos. Assim que um de nós mostrava sinais de cansaço, ela se levantava e partia. Ela não saía com desconforto ou raiva, apenas um beijo casual de boa noite, um sorriso e um "me ligue logo". Não notei isso nas primeiras vezes, mas após quase 8 semanas de relacionamento começou a parecer estranho. Eu sabia que precisava abordar o assunto. Levei-me a beber quase uma garrafa inteira de vinho antes de encontrar a coragem de fazê-lo. Ela parecia resignada quando perguntei, baixando os olhos com vergonha. Eu sabia que teríamos essa conversa em algum momento, começou. Suspirou profundamente. Recentemente, hesitou novamente. Comecei a falar durante o sono. Ela balançou a cabeça, envergonhada. Chamam isso de sonilóquio, eu pesquisei. Eu dei de ombros e ri alto. Parecia uma preocupação menor, certo? Não, Stephen, escute, ela disse sem rir. É ruim. Está completamente fora de controle. Não são apenas palavras aleatórias ou murmúrios. É terrível. Digo coisas horríveis e nojentas. Ela começou a elevar a voz, respirando pesadamente e derramando lágrimas. Me aproximei e a abracei, tentando acalmá-la. Tentei minimizar a situação, dizendo que não poderia ser tão terrível quanto ela pensava. Sugeri que passasse a noite e que ela estava provavelmente exagerando. Eu estava errado. Naquela noite, ela ficou na minha casa. Mas ela me alertou sobre algo antes de adormecer. Não importa o que aconteça, não me acorde. Fico muito assustada e confusa se isso acontecer. E não responda, apenas ignore. Concordei com a cabeça. Se for demais, ela continuou, basta sair do quarto e dormir no sofá, eu não vou me importar. Eu a assegurei de que não precisava se preocupar. Disse a ela que não seria um problema. Prometi que não iria para o sofá e que ficaria ao seu lado na cama. Mas eu estava errado. Não consegui aguentar nem uma única noite. Nós dois adormecemos sem problemas. Não tenho ideia de quantas horas se passaram, mas acordei no escuro com a sensação de que alguém estava me observando. E então, me lembrei. Ela estava comigo. Ela tinha decidido passar a noite.
Eu sorri. No entanto, percebi a silhueta dela na cama, a sombra, olhando para mim com um olhar fixo e perturbador. Isso me assustou, admito. Sua postura era completamente diferente, quase irreconhecível. Era como se não fosse ela mesma. E então ela falou. A voz que saiu de seus lábios não era a dela. Era mais baixa e áspera, como algo saído de um filme de terror. Vou mastigar a pele dos seus ossos, ela disse. Eu congelei. No início, simplesmente fiquei olhando para ela, surpreso com a situação. Não era o que eu esperava. Pensei que seria algo mais parecido com os tiques de Tourette, com palavrões e gritos aleatórios. Sinceramente, me perguntei o que faria se ela realmente tentasse me atacar. E se ela de fato tentasse mastigar a pele dos meus ossos? No entanto, ela se deitou novamente e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Fiquei assustado e tentei me deitar, mas não consegui. Não conseguia fechar os olhos sem pensar que ela poderia estar sentada novamente, observando-me. Uma vez, rolei na cama para olhar para ela e... seu rosto estava colado ao meu. Seu hálito estava desagradável e fétido, algo que não era normal para ela. Ela repetiu as mesmas palavras naquela voz assustadora. Se você não for para o sofá, estará morto pela manhã. Isso foi o suficiente para me convencer. Levantei-me, saí do quarto e ouvi um estranho som saindo dela. Algo que parecia ser uma risada. Deitei-me no sofá, mas não consegui pegar no sono novamente. Estava muito perturbado. Eu olhava pela janela, esperando ver os primeiros sinais do amanhecer, quando ouvi algo do quarto. Eu prestei atenção. E então, ouvi novamente. Stephen. A voz baixa e áspera repetiu. Parecia sobrenatural. No começo, tentei ignorar isso, mas ela continuou. Stephen. Ainda assim, não respondi. Eu sei que você pode me ouvir, Stephen. Você está acordado agora. Por que não volta para o quarto? A voz estava longe de ser humana. Ou talvez prefira que eu vá até você. Mesmo assim, permaneci em silêncio. Fui instruído a não responder às suas conversas durante o sono, então não o fiz. E então, ouvi mais uma vez. Desculpe se isso atrapalhou seus planos. Ela começou a rir. Vocês dois deveriam fazer aquela trilha novamente, continuou. Eu não estava preparado para o que ela diria em seguida. Vocês dois ficariam tão exaustos quando chegassem ao topo. Vocês olhariam para a cidade. Então você se ajoelharia e tiraria o anel. Ela riu novamente. Foi nesse momento que percebi que isso não era apenas um problema de fala durante o sono. Era algo muito mais sinistro, algo sobrenatural. Eu nunca havia compartilhado minha fantasia de proposta com ninguém. Não havia como ela saber disso. Isso não se resumia mais a falar durante o sono, era algo relacionado à possessão. Não podia voltar para o quarto. Não sabia o que poderia acontecer se o fizesse. Em vez disso, esperei na sala até o amanhecer. Ainda tinha algumas horas pela frente. Podia ouvi-la rindo ocasionalmente no quarto, mas a risada era a mesma, baixa e perturbadora. No entanto, o que mais me assustava enquanto escrevia isso no sofá era o seguinte. Talvez minha paixão e obsessão por ela não fossem normais. Já mencionei que sentia que estava perdendo o controle sobre mim mesmo. Acreditava que era mais do que uma paixão comum. Tinha medo de que essa paixão fosse a entidade gradualmente assumindo o controle sobre mim, controlando meus pensamentos, medos, ambições e ansiedades. Talvez quando me tornasse completamente dominado, haveria uma transferência, e ela ficaria livre. Eu sei que deveria ir embora, abrir a porta da frente, entrar no carro e fugir daqui. Mas não posso, não consigo deixá-la. Já perdi o controle. Estou completamente apaixonado por ela.